cidade grande, não era pequena, mas era uma cidade altamente idólatra. Nessa cidade havia o grande templo da deusa Diana. Tamanho do templo da deusa Diana: 80 metros de largura por 120 metros de comprimento. Um templo bem grande, uma igreja bem grande. Nessa cidade se comercializava, em Atos 18 e 19, você vai detectar o que eu estou falando. Vendia-se nichos, ou seja, imagens da deusa Diana. O que girava o comércio local, a renda per capita da cidade girava em torno da idolatria, venda de imagens da deusa Diana. Nesse templo da deusa Diana, ali tinha até banco para guardar dinheiro. Então a cidade girava em torno disso, a cidade de Éfeso. Mas na segunda viagem missionária, chega um homem que caíra do cavalo e descera dentro de um cesto da cidade de Damasco. Qual o nome dele? Paulo. Na segunda viagem missionária, já saíra de Antioquia e entra na cidade de Éfeso e encontra uma igreja, uma sinagoga, uma sinagoga dos judeus. Lá haviam judeus em Éfeso. E Paulo, num lugar pequeno como esse, com pouca gente, começa a pregar, ministrar o evangelho, o querigma, o evangelho de Cristo, o Cristo morto, ressuscitado. Começa a anunciar para os judeus que estavam vivendo sobre a lei de Moisés. E ali nasce uma igreja. Paulo vai para Jerusalém, volta para Éfeso e fica 3 anos em Éfeso pregando, dando início àquela igreja cristã dentro de Éfeso. Quando Paulo sai depois dos 3 anos, em Atos 18, 19, no capítulo 20, ele se despede dessa igreja. No capítulo 20, os irmãos abraçam Paulo, choram quando ele está indo embora. Indo embora para onde? Para Roma. De Roma, na primeira prisão dele, de Roma, ele escreve a sua carta aos Efésios. Você vai ver que a igreja de Éfeso foi inaugurada por Paulo na segunda viagem missionária, no capítulo 18, 19 de Atos. No capítulo 20 ele despede da igreja e vai para Roma, está preso. De lá ele manda uma carta aos Efésios, para essa igreja. Quantos capítulos tem a carta aos Efésios? 6. Paulo escreve essa carta aos Efésios. De longe ele está pastoreando a igreja. Paulo é decapitado na segunda prisão. Ele foi preso em Roma 2 vezes. As últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu foi na segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 4, do verso 6 a seguir. São as últimas palavras de Paulo, quando ele está na segunda prisão em Roma, que ele diz assim para Timóteo, seu filho de Eunice, neto de Lode. Ele diz assim no capítulo, verso 6, do capítulo 4, segundo Timóteo: já estou sendo oferecido por aspersão, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora resta-me a coroa da justiça, que o justo juiz tem preparado para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: estou partindo, vou ser decapitado, a minha cabeça vai ser decepada. E ele diz: ó, Alexandre Lastueiro causou, está tudo na Bíblia, causou-me muitos males. Demas me desamparou, amando o presente século. Tito foi para a Dalmácia. Aí ele diz lá: só Lucas está comigo. Ele está despedindo de Timóteo. Ele está dizendo: traze a capa e os pergaminhos que eu deixei em Troade. Estou partindo. O que eu acho lindo nesse momento é que Paulo ia ser decapitado, mas ele estava pedindo
os pergaminhos, pedindo Bíblia. Vai morrer amanhã, mas eu quero continuar lendo Bíblia hoje. E ele se despede. Ele fundou a igreja, iniciou a igreja, mandou carta para a igreja.